Isso sim que é oração. Isso sim que é oração. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 41 ao 42: apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Queridos e amados irmãos, isto sim que é oração. Isto sim que é um exemplo de oração para nós desta geração, para todas as gerações. Isto sim que é oração. A oração de Jesus Cristo no Getsemane, um grande exemplo de entrega total, de abnegação total, de renúncia total, de entrega radical, sem reservas, totalmente, como diz os Salmos: entrega todos os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Foi exatamente isso que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez no Getsemane, quando ele dobra os seus joelhos, antecedendo a cruz, a crucificação, antecedendo os sofrimentos vicários, antecedendo os sofrimentos de Jesus Cristo. Ele clama e ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, esta dor, este sofrimento, este período, mas Senhor, não seja feito a minha vontade, seja feito a tua vontade. Isto sim que é oração, queridos e amados irmãos. Isto sim que Deus está procurando na nossa geração. Povo que ore, mas um povo que não procure a sua própria vontade, um povo que procure, acima de tudo, de todos, a vontade de Deus, e que no maior dos sofrimentos e angústias olhe para o céu e peça que a vontade de Deus em suas vidas seja concretizada, seja feita, seja perfeita, seja boa e seja agradável. Esta é a vontade de Deus, queridos, e às vezes a vontade de Deus nem sempre é nos conduzir por aonde o nosso coração deseja, por aonde o nosso coração quer. Às vezes a vontade de Deus é dolorosa, é triste, às vezes a vontade de Deus nos conduz a caminhos difíceis, mas pode ter certeza, no final dele haverá gozo, haverá alegria, paz, vida eterna, regozijo, salvação, satisfação no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isto sim que é oração. Oração pelo cumprimento, oração pela vontade, oração para que os propósitos de Deus seja feito na nossa vida. Vivemos numa época triste e tenebrosa da igreja, onde as pessoas, suas orações não são respondidas. E por que elas não são respondidas? Não são respondidas porque Tiago disse: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Porque quando pedis para esbanjarem vossos deleites e prazeres carnais. E não é assim que a Bíblia nos ensina a orar. A palavra de Deus mesmo nos ensina nos evangelhos a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, queridos, nós aprendemos que as nossas orações devem ter por fundamento, por prioridade, por alicerce, a vontade de Deus perfeita. As nossas orações devem ter por alicerce o cumprimento dos propósitos, desígnios, projetos, desejos e vontades de Deus para nós e para a nossa geração. Queridos, isto sim que é oração. Quando um cristão dobra os seus joelhos, semelhante a Jesus Cristo, e pede a Deus que a vontade de Deus seja feita na sua vida, mesmo que isso custe a cruz, custe a dor, custe negar a si mesmo, custe o sofrimento. Mas isto, queridos, é uma oração. Porque aqui estava em choque a vontade do Senhor Jesus, que era
se possível passasse dele este cálice, mas estava também a vontade de seu Pai, que era ser feita a sua vontade. Então isto sim que é oração, irmãos, quando somos colocados entre a cruz e o punhal, entre fazer a nossa vontade e a vontade de Deus, entre fazer o desejo do nosso coração, talvez da nossa carne, sucumbindo à tentação, à luta, ou então não nos rendendo a ela, mas pedindo que a vontade de Deus seja feita. Para quem seguir o exemplo de Jesus Cristo, receberá a presença do Consolador, receberá a presença de anjos de Deus para o confortar, para o consolar, receberá palavras de Deus, mensagens bíblicas, revelações bíblicas para o conforto e para o consolo, pois os tais têm em Deus depositado a sua total confiança, a sua total dependência. Então a Bíblia diz: entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, queridos. Esta deve ser as nossas orações, as nossas petições diante de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a vontade de Deus seja realizada, seja una em nosso ser e complete-se em nós o querer e o propósito de Deus, pois o querer e o propósito de Deus são mais altos do que o nosso. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então devemos procurar, devemos buscar que o propósito, que a vontade, que os desígnios de Deus em nossas vidas sejam cumpridos, se cumpram para a glória do seu santo, bendito e maravilhoso nome. Este é o desejo, este é o dever de todo cristão. Isto sim que é oração. Não seja feito, Pai, a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Pois a vontade do homem, ela é imperfeita. A Bíblia diz em Provérbios: há caminho aos homens que parecem direitos, mas os finais deles são de morte. A Bíblia diz que somos maus. Vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, meus irmãos, a nossa natureza é mal, nosso coração, disse o profeta Jeremias, é enganoso. Por isso as nossas orações devem estar respaldadas, fundamentadas na palavra de Deus, na unção, no fervor, na fé em Jesus Cristo, ajudado pelo Espírito Santo, pelo Consolador, para que então possamos pedir que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então isso sim deve ser a nossa oração, buscando a santificação, o aproximamento do Senhor, lançando sobre as nossas ansiedades e procurando a sua vontade em tudo e em todas as áreas da nossa vida, para que então possamos desfrutar das bênçãos, possamos desfrutar do propósito, possamos desfrutar da graça, possamos desfrutar do consolo e do conforto que vem de Jesus Cristo. Isto sim que é oração. Não essas orações que são meramente barganhas com Deus, essas orações egoístas, carnais, interesseiras que temos visto nesses últimos tempos. Pessoas que só sabem pedir para Deus as coisas, pedir bens materiais, pedir a morte de seus inimigos, pedir tantas e tantas coisas, e tudo isto somente para esbanjar em seus deleites e prazeres carnais. Mas a Bíblia nos ensina que devemos pedir a Deus que a sua vontade seja feita em nós, que devemos nos deleitar no Senhor, descansar no Senhor, confiar no Senhor. Então Ele cumprirá os desejos do nosso coração. É isto que ensina a palavra do nosso bom Deus. É isto que nos ensinou o Filho de Deus quando foi orar no Getsêmani e pediu a Deus: Pai, se possível não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Isto sim que é oração. Isto sim que é exemplo de oração para todas as gerações posteriores e para a nossa geração, como foi para o passado. Isto sim que é atitude diante de Deus de humildade. Isto sim que é verdadeiramente, como diz a Escritura, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Isto sim que é se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, às tentações da carne, para que ele fuja de nós. Isto sim que é, meus irmãos,
ser humildes, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Isto sim, meus irmãos, é uma atitude de oração humilde, de sujeição ao Pai, uma atitude de oração, de humilhação, para que a vontade do Senhor, nosso Deus, seja feita em nossa vida. Quando você vai orar, faça uma pergunta e seja sincero consigo mesmo. Você procura a vontade de Deus ou você somente quer que a vontade sua seja feita e que Deus faça do seu jeito e da sua vontade? Que esta pergunta fique para a tua reflexão, para a tua introspecção, para que você se examine a si mesmo e então procure fazer a vontade de Deus e agradar a Deus para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.